Os melhores momentos da minha vida foram na faculdade, quando tudo era novidade e o mundo se abria para mim, pronto para me deixar pegar tudo o que eu queria. Por volta de 2010, quando os smartphones se popularizaram e as redes sociais se tornaram essenciais para permanecer conectado. Especialmente o Snapchat. Se você não participou, perdeu tudo. As festas, os flertes, as fofocas, as brigas, o Snapchat capturava tudo o que importava e tudo acontecia tão rápido. No começo, devo admitir que não estava realmente envolvida. Eu preferia conversas cara a cara, interações reais. Todos estavam aderindo e se você não participasse, se tornaria invisível. Manter-se atualizada no campus requeria o uso desses aplicativos. Foi assim que conheci Bob. Não sei porquê, mas ele me atraía. Talvez por parecer ter tudo sob controle ou por sua maneira de rir das coisas mais absurdas em aula. Comecei a sair com ela primeiro, apenas de maneira casual. Você sabe, sentar ao lado na aula, almoçar juntos. Depois trocamos nossos Snapchats. Depois disso, tudo acelerou. Comecei a vê-la em todas as festas que eu ia. Ela estava sempre lá, cercada por um grande grupo de amigos ou com um cara. Eu não fazia perguntas. Eu ficava presa nesta friend zone, como se fosse minha zona de conforto. Tudo mudou quando imaginei que poderia existir algo mais entre a gente. Uma noite reuni toda a minha coragem e o convidei para sair. Nada grandioso, apenas algo simples, tomar uma bebida e talvez ver um filme. Mas Bob, ela me deu aquele olhar estranho, entre vontade de rir e pena. Ela me disse que não estava pronta, que acabara de sair de um relacionamento e que não se sentia capaz de começar algo novo. Eu agi como se isso não me afetasse, como se não fosse grande coisa, mas na verdade, doía. Eu me afastei depois disso, parei de ir a todas essas festas, de tentar sentar ao lado dela na aula. Não era por rancor, apenas por cansaço. Após algumas semanas, eu raramente vi o Bob. E quando eu a encontrava, ela estava irreconhecível, sempre parecendo estar de ressaca, ou pior. Não entendia o que acontecia com ela, mas como também me evitava, não me sentia no direito de perguntar. Um dia, porém, ela me confrontou. Entre duas aulas, ela me questionou sobre meu comportamento estranho e sumiço. Eu disse a ela que estava apenas ocupada. Ela me deu meio sorriso, como se não acreditasse, mas que não valia a pena discutir. Devíamos sair juntos em breve, disse ela. Então, com um sorriso travesso, ela acrescentou: tenho uma surpresa para você. Tudo isso me deixou com uma sensação estranha. Ela não era mais a Bob que eu conhecia, mas minha curiosidade prevaleceu. Retomamos a conversa no Snapchat como antigamente. Ela me convidou para uma festa e logo depois que acertamos os planos, ela me enviou um snap, uma foto dela de lingerie. O conteúdo implícito me fez imaginar aonde tudo aquilo poderia nos levar, acelerando meu coração. Naquela sexta-feira, quando fui buscá-la em seu dormitório, já podia ouvir música através da porta. Quando Bob abriu a porta, ela estava em pleno aquecimento. Seu quarto tinha um cheiro misto de cerveja velha e um aroma doce, talvez de seu vaporizador. Ela me recebeu com um sorriso bêbado e um abraço desajeitado. Sentamos no quarto dele, bebemos cerveja e até tomamos um shot de vodka. Bob estava em outro planeta naquela noite, muito mais descontrolada do que o habitual. Eu não tinha certeza se ela desmaiaria ou não. Depois de um tempo, sugeri que fôssemos embora antes que ficasse tarde. Ela aceitou, mesmo já cambaleando em direção ao meu carro. A viagem era curta, apenas alguns quilômetros. Mas ela continuava bebendo direto da garrafa em sua bolsa. No meio do caminho, ela tirou uma pílula do nada e a engoliu. Eu deveria ter pedido para ela desacelerar, mas não fiz isso. Quando chegamos à festa, não era a multidão habitual. Bob me disse que eram seus colegas de trabalho que organizavam e eu quase não reconheci ninguém. Havia rostos familiares do campus, mas a maioria parecia ser do trabalho dele, pessoas da área de restauração. Eles eram de outro tipo, barulhentos, já bem embriagados e francamente escandalosos. Tentei manter a compostura, peguei uma bebida e me coloquei em um canto para observar Bob afundar. Ela estava incontrolável, cambaleando pela casa, mal conseguindo formular frases coerentes. Em um momento, ela até começou a me chamar pelo nome de outro cara, seu ex. Eu deveria ter esperado por isso. Quanto mais eu tentava ajudá-la, mais ela me rejeitava aos gritos e risadas, como se tudo fosse uma grande piada.
Os convidados pareciam se divertir com o colapso dela, como se fosse um espetáculo, e eu era o intruso. Eu sabia que era hora de ir, mas convencer Bob a sair era difícil. Ela não queria sair da festa, insistia em me chamar pelo nome do ex, e não queria ficar comigo. Após quase 1 hora, finalmente a coloquei no meu carro. Eu a prendi no banco do passageiro e pegamos a estrada. Foi aí que tudo piorou. Assim que saímos da Alameda, Bob começou a surtar. Ela me batia, não forte, mas o bastante para me desestabilizar, e gritava com voz pastosa, exigindo que voltássemos para a festa. Eu vou te levar para casa, respondi tentando manter a calma. Mas ela não me ouvia, continuava a gritar e a me bater. Então, de repente, ela fez o impensável. Ela se jogou no volante, agarrando-o com as 2 mãos e girando-o violentamente para o lado. O carro derrapou, os pneus chiaram, tentei retomar o controle, mas foi inútil. O veículo virou de um lado para o outro antes de capotar. Lembro-me do barulho do vidro estourando, da sensação de flutuação, como se o mundo girasse ao meu redor. Depois nada. Ao recobrar a consciência, minha visão estava turva. Eu tinha sangue nos olhos e nas mãos, ouvindo vozes abafadas que se aproximavam. Tentei me mover, mas todo o meu corpo doía. Lentamente virei a cabeça e vi Bob saindo dos escombros. Ainda bêbada e incoerente, ela caminhava milagrosamente de pé, cambaleando em direção às luzes piscantes dos veículos de resgate. Ela agitava os braços gritando. Ele estava embaixo. Sua voz misturava desespero e quase triunfo. Ele bateu o carro e me agrediu. Não podia crer no que ouvia. Eu tentava juntar tudo, mas só conseguia me concentrar em uma coisa. Ela estava mentindo. Paramédicos e policiais chegaram ao local. Antes que eu percebesse, fui retirada do carro, com mãos me agarrando para verificar meus ferimentos. Mas o olhar deles era como se eu fosse a culpada. Um oficial disse com voz fria e distante: "Ela afirmou que você dirigia embriagada e a agrediu." Tentei falar, contar a verdade, mas as palavras não saíam. Minha boca estava seca, minha cabeça girando. Tudo o que eu podia pensar era: como isso pode acontecer? Durante os próximos 45 minutos, eu vivi um pesadelo. Pergunta após pergunta, acusação após acusação, ninguém acreditava em mim. E por que eles acreditariam? Bob estava atuando perfeitamente. A vítima, ainda bêbada, mas bastante convincente. Só quando revistaram sua bolsa e encontraram o frasco de pílulas, as coisas começaram a mudar. Após o que pareceu uma eternidade, finalmente me deixaram ir. As acusações foram abandonadas. Quanto ao Bob, eu nunca mais o vi. Eu a bloqueei em todas as redes sociais e me afastei de quem a conhecia. Meu carro estava acabado, o seguro reembolsou e deveria ter sido o fim. Apenas uma má lembrança para esquecer, certo? Mas às vezes, ainda tenho essa sensação estranha, como se eu não estivesse sozinha, como se alguém estivesse me observando através do meu telefone. E de vez em quando recebo uma notificação do Snapchat de um nome que não reconheço. Eu nunca abro. Ainda sinto às vezes uma dor surda debaixo do olho esquerdo, que vai e vem com as mudanças de tempo. Faz anos desde aquela noite, mas eu nunca esquecerei como tudo deu errado por causa de um aplicativo estúpido. Tudo começou inocentemente, como qualquer outra noite. Eu estava de folga, então não precisava encarar a rotina no cinema. Então, quando Brice me convidou para uma festa, aproveitei a chance. Amigos no Snapchat tinham me falado sobre isso. Uma festa em uma república estudantil, onde convites são desnecessários. O suficiente para pagar a gasolina e um pack de cerveja para impressionar. Bryce Lane e eu estávamos prontos para relaxar, nos amontoamos no velho Civic de Bryce e partimos. Percorremos um labirinto de ruas residenciais idênticas, com casas enfileiradas, gramados impecáveis e minivans estacionadas nas calçadas. Então, como que por mágica encontramos a casa, que literalmente vibrava com a música e o barulho. Do carro, podíamos ouvir o baixo fazendo as janelas tremerem. Grupos de jovens com copos na mão se espalhavam pelo jardim, gritando e rindo ao som da música. Era exatamente o tipo de lugar que sonhamos durante uma aula chata, ansiando pelo fim de semana. Encontramos um lugar para estacionar, esperando não receber uma multa, então seguimos para a casa. A porta se abriu amplamente quando chegamos, como se a própria casa estivesse nos acolhendo no caos.
O interior estava lotado, com pessoas nos corredores, algumas na sala em torno de jogos de bebida, outras dançando ao som da música que vinha de um alto-falante não visível. Alguém me entregou um copo de plástico vermelho. Eu nem tive tempo de perguntar o que era. Cerveja, whisky, rum, não importa. Eu estava lá para me divertir. Reconhecemos alguns rostos familiares na multidão, como colegas de classe e pessoas de outras festas, mas principalmente desconhecidos. É frequentemente assim nesse tipo de festa. Uma mistura diversa de pessoas que vieram só para se divertir. Eu bebia minha cerveja barata, seguindo Brice e Lane pela casa. Eles já estavam procurando por problemas. Logo, estavam numa partida acirrada de beer pong contra caras que nitidamente tinham treinado. Fiquei de lado, incentivando e rindo toda vez que Lane tentava distrair a outra equipe com uma dança ridícula. A noite estava indo bem, exatamente como eu esperava durante toda a semana. Em certo momento, meu copo estava vazio, então resolvi voltar ao barril para enchê-lo novamente. Abri caminho pela multidão, desviando de pessoas em diversos estados de embriaguez, tentando não derramar o que restava. E foi aí que aconteceu. Ela me empurrou bêbada, mas ainda conseguia ficar de pé. Não, ela estava apenas despreocupada. O braço dela deslizou ao redor do meu, como se fôssemos velhos amigos, naturalmente. O corpo dela se pressionou contra o meu enquanto avançávamos, meio dançando, meio caminhando em direção ao barril, a risada dela ressoando em meus ouvidos. Eu nem sabia seu nome, mas naquele instante isso era irrelevante. Eu estava envolvida pela atmosfera, música e embriaguez que percorria meu corpo. Chegamos ao barril e eu enchi nossos copos. Nossos olhares se cruzaram. E antes que eu percebesse o que estava fazendo, fazíamos uma dessas pausas ridículas com os braços cruzados para beber. A multidão ao redor, quando presente, nos encorajava. A cerveja estava fria e amarga, mas não importava. Tudo o que importava era o aplauso das pessoas, a maneira como seu corpo se movia com o meu. Então, ao terminarmos nossas bebidas e batermos os copos na mesa em sinal de vitória, ela me beijou. Foi um beijo apaixonado, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Eu não estava surpresa, afinal era uma festa. Esse tipo de coisa acontece. Eu a beijei, um retorno, mas mal fechei os olhos e um flash me cegou. Ao abrir os olhos, vi a multidão em círculos ao nosso redor, com telefones em punho para imortalizar o momento. Ela se afastou rindo e, antes que eu pudesse falar algo, desapareceu na multidão. Fiquei lá, piscando com a luz dos telefones, um pouco desorientada. Mas era apenas uma noite. Terminei minha bebida, dei de ombros e encontrei Brice e Lane. Perderam o jogo, mas estavam prontos para outra partida. Contei sobre a garota do beijo, eles riram e me parabenizaram, como se eu tivesse ganhado um prêmio. O resto da noite se tornou um borrão. Mais drinks, jogos e rostos desconhecidos. À meia-noite, eu estava pronta para voltar, ainda tinha que trabalhar no dia seguinte. Afinal, a última coisa que eu precisava era estar bêbada no cinema. Brice e Lane estavam no mesmo estado, então tomamos uma última cerveja e saímos. Não me lembro muito do caminho, apenas do barulho do motor e da dor lancinante que surgia na minha cabeça. Brice me deixou no dormitório e me joguei na cama, sem mesmo me trocar. Adormeci em questão de segundos. De manhã, acordei com o barulho do meu telefone vibrando. Atordoada, virei-me e peguei-o, apertando os olhos contra a luz da tela. Havia uma notificação do Snapchat, alguém me adicionou, Spring Rose, 19. Franzi a testa tentando me lembrar se eu tinha dado meu usuário para alguém no dia anterior. Então me ocorreu, a garota da festa deve ter descoberto meu nome perguntando a alguém. As pessoas fazem isso com frequência, não é incomum. Eu dei de ombros e abri a mensagem. Você se divertiu muito ontem à noite, dizia ele. Eu sorri ainda meio adormecida e respondi a ele, sim, eu me diverti muito, espero que você também. Deixei o celular de lado e vesti meu uniforme de trabalho do cinema. Ouvi a notificação enquanto escovava os dentes. Outra mensagem. Eu verifiquei, era uma foto de nós no bar, bebendo cerveja pouco antes do beijo. Isso não me perturbou muito. Tirar fotos é comum em festas. Alguém deve ter enviado isso para ele. Eu respondi rapidamente. Legal, a foto, qual é o seu nome? Aliás, Rose, ela respondeu. Claro, era a Rose. Terminei de me arrumar e fui trabalhar.
meu telefone vibrando regularmente com novas mensagens da Rose durante a viagem. Acabei respondendo a ela sem realmente pensar. Parece fácil falar com você. Eu contei a ela que trabalhava no cinema como estudante e ficaria lá o dia todo. Quando comecei meu turno, senti como se a conhecesse, ou pelo menos, me senti confortável para compartilhar alguns detalhes sobre minha vida. É curioso como podemos nos sentir próximos de alguém através de uma tela. O dia arrastou o tédio habitual de servir pipoca e rasgar ingressos. As coisas ficaram um pouco estranhas só ao meio-dia. Eu trabalhava no balcão de uma confeitaria quando um cara se aproximou. Ele tinha cerca de 30 anos, cabelos oleosos e uma jaqueta desgastada, aparentemente sem lavar há semanas. Ele não pediu nada, apenas ficou lá, me encarando. Ei, posso te ajudar? Perguntei a ele, forçada a sorrir. Seu nome é Ed, certo? Meu sorriso vacilou. Ah, sim, eu te conheço. Ele não respondeu, apenas me encarou, seus olhos subindo e descendo como se me avaliasse. Você vai para a universidade, não? Eu balancei a cabeça. Sim, mas... Em vez de responder, ele se inclinou, colocando as mãos no balcão. Como está, Rose? Meu sangue gelou. Como esse cara sabia sobre ela? Abri a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Foi tão estranho. Antes que eu pudesse reagir, ele me deu um sorriso lento e preocupante, depois se foi, se misturando à multidão. Fiquei lá por um instante, buscando compreender o ocorrido. Talvez ele fosse apenas um convidado da festa que me viu com Rose. Nada mais, mas a maneira como ele pronunciou meu nome, essa forma de me olhar. Balancei a cabeça, terminei meu turno e saí para o estacionamento. Lá, eu ouvi escrito no meu para-brisa em vermelho vivo, 4 palavras: você é o próximo. Fiquei paralisada, observando as palavras rabiscadas no meu para-brisa. Você é o próximo. As letras desajeitadas e apressadas transmitiam uma mensagem clara. Um arrepio de adrenalina me atravessou enquanto eu examinava o estacionamento, observando os carros. Era dia claro, mas de repente tudo parecia mais sombrio e opressivo. Eu tremia ao procurar meu telefone nos bolsos. Eu o tirei com as mãos tremendo e enviei uma mensagem para Rose. Quem é esse cara? Que cara? Respondeu Rose. O cara de antes. Ele sabe quem eu sou e falou de você. Ela respondeu quase instantaneamente. Não se preocupe. Entre no carro e vá embora. A simplicidade da resposta dela me arrepiou. Como ela sabia que eu estava perto do meu carro? Coloquei o celular no bolso, em pânico, precisando ir embora. Fui até meu carro, mas ao chegar, a vi. O mesmo homem de cabelos oleosos, entre 2 carros, bem mais próximo. Agora, olhando para mim com seus olhos de predador, ele colocou as mãos nos bolsos e se aproximou. Seus movimentos eram lentos e deliberados, como se tivesse todo o tempo do mundo. Meu único pensamento era fugir. Então Brice apareceu correndo em minha direção. Ele trabalhava no restaurante ao lado, então às vezes nos encontrávamos no estacionamento após o trabalho. O alívio me atravessou apenas por um instante, mas logo percebi. Cara, tem esse cara. Comecei. Brice olhou para onde ele estava, mas ele já não estava lá. Vazio, que tipo? Perguntou Bryce. Eu varri o estacionamento com o olhar, mas ele não estava mais lá, ele estava bem ali. Ele está me seguindo ou algo assim. Ele sabe meu nome e mencionou a garota de ontem à noite. A expressão de Bryce escureceu. Tem certeza que não imaginou isso? Talvez alguém esteja zombando de você. Balancei a cabeça, jurando que ele estava lá. Apontei para as palavras vermelhas no para-brisa, o alerta óbvio. Brice franziu a testa, mas antes que pudesse dizer algo, ouvi passos pesados atrás de mim. Mal tive tempo de me virar quando algo me atingiu forte nas costas, fazendo-me tropeçar. Em Brice, a dor explodiu em meus ombros ao bater no chão. Brice gritou, mas já era tarde demais. O homem já estava próximo, com sua respiração quente e azeda na minha nuca. Ele me agarrou pela gola, me ergueu brutalmente e me prensou contra o porta-malas do meu carro. Minha visão ficou embaçada com o impacto, e antes que pudesse reagir, ele me acertou no nariz. Perdi minha visão, meu fôlego. Ele aproximou seu rosto do meu com olhos enlouquecidos. Eu te disse não, você é o próximo. Lutei para escapar, mas seu aperto era como um torno. Então, eu vi o objeto, uma grande ferramenta debaixo do carro. Estendi a mão, pegando-o. O frio do aço me deu coragem. Sem pensar, eu bati.
o som do metal esmagando contra a cabeça dele. Ele congelou. Seu corpo ficou rígido por um instante antes de desabar no chão. Inerte, Brice recuou, chocado. O que acabou de acontecer? Ele foi levado ao hospital. Sem acusações, era a palavra dele contra a nossa. Isso aconteceu quase 10 anos atrás, quando eu ainda estava no ensino médio, bem no início do ano letivo. Um dia, de maneira totalmente aleatória, notei que alguém novo me adicionou no Snapchat. Fui verificar, e era um menino chamado Michael, algo assim, mas seu sobrenome não me dizia absolutamente nada. Então eu não o adicionei e o excluí. Dias depois, ele me adicionou de novo no Snapchat, e eu o excluí novamente. Porém, dias depois da segunda exclusão, notei que ele estava numa das minhas aulas e estudava no meu colégio. Eu nunca tinha falado com ele antes. Ele se sentava no meio, no fundo da sala, enquanto eu estava na frente do lado. Então eu não o notava muito, mas percebi que já o tinha visto antes. Ele era um novo aluno na escola e, antes dessa aula, eu nunca o tinha encontrado antes. Bem, ele me adicionou uma terceira vez. Desta vez, decidi adicioná-lo de volta. Simplesmente porque eu sabia que ele era novo e ia para a minha escola. Eu ainda não sabia nada sobre ele além disso. Surpreendi-me que ele continuasse me adicionando, mesmo eu não tendo aceitado antes. Adicionar Mikael seria uma decisão da qual eu logo me arrependeria. Acho que foi na manhã seguinte, no começo da aula, que ele me mandou uma foto sua. Era apenas uma selfie básica, sem texto. Eu respondi, enviando uma selfie também, mas depois ele me enviou 5 fotos aleatórias seguidas. Nós fazíamos cursos diferentes na época. Algumas das fotos que ele tirou mostravam outros alunos, enquanto outras eram simplesmente do chão ou do que estava ao redor. Eu abri essas fotos, mas não respondi, porque me pareceu um pouco estranho. Mais tarde naquele dia tivemos a aula que tínhamos em comum. Nossa professora não permitia o uso de telefone durante a aula, então eu não usei o meu. Só quando terminamos e aguardávamos o sinal, olhei meu telefone. Quando fiz isso, vi uma tonelada de notificações no Snapchat vindas do Mikael. Eu olhei e ele literalmente me enviou pelo menos 20 fotos. Ao abri-las rapidamente, percebi que todas eram fotos minhas tiradas por ele, da sua posição na sala de aula. Eu achei isso muito perturbador. Depois de ver todas as fotos sem responder, resolvi confrontá-lo pessoalmente. O sino tocou nesse momento, mas eu o alcancei no corredor, logo fora da sala de aula. Perguntei por que ele tinha tirado tantas fotos minhas em sala de aula. Ele ficou lá sem dizer nada. Eu ia dizer a ele que achava aquilo muito estranho e pedir para não repetir, mas antes que eu terminasse de falar. Ele se virou e fugiu correndo. Foi realmente estranho. Mikael começou a parecer assustador para mim, então decidi excluí-lo no Snapchat. Alguns dias depois, eu o vi na aula, mas não conversei com ele. Então, ele me adicionou novamente no Snapchat pela 4ª vez. Desta vez, eu o bloqueei. Eu absolutamente não queria ter nada a ver com esse garoto. Bem, naquele dia, mesmo depois da escola, eu voltei para casa. Naquela época, eu tinha um carro e dirigia para ir e voltar da escola. Ao voltar, notei que Mikael estava dirigindo atrás de mim. Eu nunca havia notado isso antes e isso me pareceu imediatamente suspeito. Quando estava a meio caminho de casa, ele ainda me seguia. Não imaginava que ele morava perto de mim e, dado seu comportamento anterior, pensei que talvez estivesse me seguindo. Quando eu estava quase chegando em casa, ele ainda estava lá, menos de 1 quilômetro antes de chegar. Eu não queria ir mais longe, então decidi estacionar à beira da estrada. Mikael reduziu a velocidade do carro, mas não parou. Enfim, ele seguiu dirigindo e me ultrapassou. Depois disso, voltei para casa. Eu não sabia como lidar com toda essa situação. Nos dias seguintes, notei Mikael em sala, mas o ignorei. Por sorte, ele não tentou conversar comigo. Ele também não me adicionou novamente no Snapchat nem tentou me seguir de carro. E provavelmente, 1 ou 2 semanas depois, parei de vê-lo na aula. Por fim, perguntei a outros alunos e descobri que ele havia mudado de escola ou algo do tipo. Estou tão aliviada que ele fez isso. Essa situação inteira é algo que eu gostaria de esquecer.